Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andresa, professora de ensino religioso, e hoje nós vamos dar início às nossas aulas de forma virtual. Então, a disciplina de ensino religioso é uma disciplina que está no currículo de vocês, né? Então a gente precisa dar andamento assim como todas as outras. Então, contextualizando um pouquinho, o que é a disciplina de ensino religioso, né? O ensino religioso está na escola para catequizar as pessoas, está na escola para evangelizar, para formar pessoas de determinada religião? Não, de forma alguma. O ensino religioso ele não tem na escola caráter catequético. O que significa isso? Vem de catequese, de catequizar, de ensinar as pessoas uma determinada religião. E não é essa a nossa proposta para a escola. A proposta do ensino religioso na escola é de um ensino plural, um ensino que vise estudar e aprender um pouquinho sobre o maior número de religiões possíveis. Hoje em dia nós temos uma gama muito grande de religiões no mundo, algo em torno de 300 mil. Então, seria impossível nós estudarmos sobre todas elas, Mas a gente busca estudar as religiões que são mais próximas ou as religiões que influenciaram na nossa formação para que a gente entenda alguns conceitos e até alguns comportamentos da sociedade, Então, o ensino religioso busca fazer com que o aluno entenda, compreenda, aprenda alguns conceitos das religiões presentes na nossa cultura, para que aí a gente exercite o respeito à diversidade. A gente, é muito bonita essa palavra respeito, mas infelizmente dentro do âmbito da religião, a gente vê que em algumas situações ela não é colocada em prática, Muitas pessoas, elas frequentam, elas participam de uma determinada religião e por não conhecerem a história de outra ou por não entenderem alguns ritos ou rituais de outras religiões, condenam aquela religião. Então, o ensino religioso ele está na escola para trazer para o educando a oportunidade de uma formação cidadã, De que ele entenda o que está ao redor dele. Então, por isso a disciplina de ensino religioso também ela não trabalha só com a questão de estudar sobre as religiões. A gente estuda o que nós chamamos também de temas transversais. O que são esses temas transversais? Temas transversais são temas que perpassam a sociedade e que a gente pode estudar em qualquer disciplina. Mas na de ensino religioso a gente dá uma importância especial a temas, por exemplo, como este que a gente está vivendo agora, pandemia, que é muito próxima da disciplina de ciências. No entanto, a pandemia ela também traz um fundo social, Então, ela também traz a importância da religião na vida das pessoas. Ora, imaginem vocês, num momento como esse que a gente está vivendo, todo mundo dentro de casa, se a gente não exercita o respeito, se a gente não tem fé. Quando eu falo em fé, eu não estou dizendo que a gente tem que acreditar num Deus ou em deuses ou seres superiores, mas a gente tem fé, a gente tem crença, a gente acredita que vai melhorar. Então fica muito complicado, se a gente viver nessa situação. Mas vamos voltar um pouquinho para o ensino religioso. Então, gente, voltando um pouquinho ao ensino religioso, Deixar a pandemia um pouquinho aqui guardadinha, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho dela, Traz para a nossa disciplina. Então, o que a disciplina de ensino religioso visa na escola, como eu já falei, é a questão da formação cidadã, da formação humana, entender a diversidade religiosa do nosso país, especialmente, e exercitar o respeito a essas diferentes religiões, E qual seria o objeto de estudo do ensino religioso? Toda disciplina ela tem ela delimita, ela tem um campo para estudar. Então, o ensino religioso, o objeto de estudo dele é o fenômeno religioso. E o que é o fenômeno religioso, gente? É o estudo das manifestações das diferentes religiões, como elas influenciam, como elas se formaram e qual a importância dela
na nossa sociedade. Então, o ensino religioso tem por objeto de estudo o fenômeno religioso, ou seja, as diferentes religiões. Então, quando a gente fala, gente, a palavra religião, quando a gente fala em religião no singular, digamos assim, a gente está falando de um fenômeno que está presente em todas as sociedades. Desde que o homem colocou o pé aqui na Terra, digamos assim, para quem acredita no criacionismo ou quem acredita no evolucionismo, desde que se formou o Homo sapiens, o homem que sabe, então o homem ele criou a religião, ele precisa da religião, né? Isso, quando eu digo assim, o homem precisa da religião, todas as sociedades são religiosas, eu não estou dizendo que não existem pessoas que não acreditam ou não têm religião, que não acreditam em um ser supremo, né? Mas que em todos os lugares, a gente até hoje, na história da humanidade, não tem nenhuma sociedade que se formou que não tenha religião, tá certo? Então, quando a gente fala em religião no singular, a gente está falando dessa questão da aproximação do homem com o sagrado, né? A gente não está definindo qual religião ou que religião, tá certo? E aí, tomando essa palavra, né, religião, como eu disse, apesar dela estar no singular, mas aqui a gente entende ela no sentido amplo, né? Então, religião é a crença num ser superior ou em algo sobrenatural, né? Então, é a questão de obediência do ser humano que deve obediência a um transcendente. O que é o transcendente, gente? O transcendente, transcender, significa algo que está além. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós, seres humanos, né? Então, a gente pode dizer que um atleta, por exemplo, que bate um recorde olímpico, ele fez algo transcendental, porque foi algo que estava além dos limites dele, além dos limites humanos. Então, quando a gente fala em transcendência, trazendo para o ensino religioso, trazendo para as religiões, a gente está falando de ser ou seres transcendentais, que estão além da nossa realidade, né? Vamos trazer para o cristianismo, que eu acredito que todos vocês conhecem, né? Então, Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? É o ser que tudo vê, que tudo pode e que tudo sabe. Então, ele transcende todos os limites, ele transcende todas as barreiras, não é? Então, esse é o sentido da palavra transcendente, né? A gente, aqui na nossa cultura, nós chamamos o ser transcendente de Deus por uma questão histórica, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, que nos trouxeram a religião católica, então a gente tem essa ideia de Deus ou deuses. Mas, por exemplo, já os africanos, quando eles vêm com a religião deles, que é o candomblé, eles já não têm essa ideia de Deus, porque o candomblé, ele não é uma religião que tem um único Deus. A gente vai melhorar esse assunto daqui a pouquinho. Espero que tenha ficado claro para vocês qual a importância da religião, qual é a função da religião e uns últimos detalhes agora, assim, para a gente ir dando os finalmente da nossa aula, né? As várias crenças, os vários modelos de religião, e é isso que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina, eles se relacionam de forma diferente com o sagrado, né? Todas as religiões possuem espaços sagrados, possuem locais de culto. Esses locais podem ser templos, igrejas, montanhas, cachoeiras, depende da religião de cada um, né? Então, inclusive, eles mudam de nome, né? A religião, por exemplo, cristianismo vai ter o templo que se chama as igrejas, né? Aquele espaço físico. O judaísmo vai ter as sinagogas, o islamismo vai ter a mesquita, o candomblé vai ter o ilê, né? Então, cada religião ela vai denominar e vai delimitar o seu espaço sagrado e os seus locais de culto. Para a gente clarear aqueles termos que eu estava falando anteriormente,
de religiões que acreditam em um único Deus, religiões que acreditam em vários deuses. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso na aula, nas nossas aulas, na sala, mas só para a gente relembrar, as religiões que acreditam na existência de um Deus único são chamadas religiões monoteístas. As religiões que acreditam em vários deuses são as politeístas. Gente, uma dica para vocês, esses prefixos mono e poli, sempre que a gente falar em qualquer coisa, né? Monografia é a grafia única, uma pessoa escreve. Monoteísta, teísmo é relativo a Deus. Mono, um, então um Deus. Né? E poli são vários, né? Então politeísta, vários deuses, monoteístas, um Deus. E existe também pessoas que não acreditam na existência desse ser superior. São pessoas que elas acreditam apenas no que veem, né? Então são chamados ateus. Então o ateísmo é a negação da existência de Deus. Então, para os ateus, Deus não existe porque ele não pode ser provado, certo? Então, tudo que pode ser provado, constatado, o ateu acredita, mas ele não acredita em Deus porque Deus não pode ser provado. Gente, agora por fim, só para a gente encerrar a nossa aula, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho acerca do que está acontecendo conosco nessa pandemia, né? Então, nós estamos vivendo um tempo diferente, né? A história, ela se constrói a todo tempo. A gente estuda a disciplina de história, estuda a história das religiões no ensino religioso, né? Então, a gente percebe que a história, ela vem se construindo a todo tempo. Muitas vezes a gente passa por um fato histórico e não percebe. Só que esse, como é um fato muito grande, né, e que está, digamos assim, atacando o mundo todo, a gente está sentindo mais, a gente está tendo essa percepção maior. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês sobre a pandemia? Como eu já disse no início da aula, a pandemia, ela é uma coisa lá das ciências naturais, né? Até essa semana vocês já devem ter tido aula sobre isso. Então, a pandemia, ela é biológica, ela é uma doença, né? É um vírus. No entanto, sempre esses vírus, eles vão nos falar sobre as relações sociais, né? Então, é um momento muito complicado para a gente, especialmente para nós brasileiros, que a gente é acostumado a conversar bastante, a ser bastante caloroso, abraçar, né? Então, apertar a mão, essas coisas a gente vai passar um tempinho sem poder fazer, infelizmente, né? Tanto é que a gente está nesse contato aqui distante, através das mídias, né? Do celular, do YouTube, enfim. Mas eu queria que vocês refletissem um pouco a respeito do caráter social que essa pandemia está tendo. Como eu já disse no início, né? A importância de quem tem uma religião se apegar à fé. Nesse momento, o que a gente pode fazer é ouvir a ciência, fazendo o nosso isolamento social, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, né? Se apegar à nossa crença também, né? Para nos fortalecer espiritualmente, quem acredita, óbvio, né? E psicologicamente também, porque essa questão da gente estar bem espiritualmente, psicologicamente, ajuda a gente a manter o nosso equilíbrio, né? Para a gente conseguir viver esse momento da forma menos traumática possível, né? E também uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para as nossas relações sociais na nossa família, né? A gente está num momento que está muito perto, os nossos filhos, os nossos pais, está todo mundo junto, assim, dentro de casa durante mais tempo, ao menos eu espero que vocês estejam, viu, em casa. Então, assim, e isso, muitas vezes, geram situações que podem ser muito boas, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor uns aos outros, a gente vai ter a oportunidade de entender como é o trabalho, ou como é o estudo do nosso filho, do nosso marido, do nosso neto, cada um tem a sua realidade, né? Então, assim,
vejam pelo lado positivo, né? Tá todo mundo tentando, de alguma forma, dar a sua contribuição, seja fazendo isolamento social, seja dando aula através das mídias sociais, seja preparando alimentação para as pessoas mais carentes. Então, está todo mundo tentando, de alguma forma, ajudar, né? Então, vejam o lado bom da coisa, porque, como a gente escuta muito essa frase, né? Vai passar. Agora, se nós fizermos a nossa parte, dando atenção, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, dos nossos secretários de saúde, a gente vai passar de uma forma menos traumática, menos pessoas perecerão da doença, não é? E também, se a gente fizer o exercício de ver o lado bom das coisas, ver o lado bom de estar em casa, ver o lado bom de estar perto da nossa família, né? Então, também isso vai contribuir para que seja mais fácil ou, no mínimo, menos difícil, tá certo? Então, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem com vocês mesmos, com as pessoas da casa de vocês, e que procurem esse tempo também para estudar. Eu sei que para quem está em casa não é fácil, né? Aqui na minha casa também a gente vive isso, né? Mas a gente precisa tentar, tá certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.